A esposa, agora viúva de Silvio Santos, decidiu se manifestar após a morte do apresentador. Iris Abravanel, sempre discreta sobre a vida pessoal da família, tomou uma singela atitude que comoveu todos. Ela demonstrou como tem lidado com a perda do marido e fez questão de compartilhar a sua força também com as filhas. Quem que é o aviãozinho? Em 17 de agosto do ano passado, o apresentador Silvio Santos se despediu da TV, saindo de cena, mas entrando para a história. Sem graves problemas de saúde, ele faleceu aos 93 anos após ficar 16 dias internado com broncopneumonia, fruto de complicações do vírus H1N1. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Cenoura Abravanel, o nome verdadeiro do comunicador, deixou 6 filhas e a esposa, Iris Abravanel, com quem estava casado há 43 anos. Diante da morte do apresentador, a família se recolheu, mantendo a discrição com que costuma tratar assuntos particulares. Mas as herdeiras do empresário continuam trabalhando para manter o legado do pai e a história da família através do SBT. Hoje aqui no Quem Quem nós vamos contar mais detalhes do processo de luto pelo qual atravessa a família Silvio Santos. Unidas, filhas e viúva vem enfrentando com força e resiliência as dificuldades desse grande momento de tristeza. Faz 6 meses que o Brasil se despediu de um ídolo da TV que marcou gerações, principalmente aos domingos, o querido apresentador Silvio Santos. Não dá nem para acreditar que ele faleceu. Esses R$100 é para a próxima semana, quando você, se Deus quiser, com muita saúde, estará esperando pelo Silvio Santos. Primogênito do casal de imigrantes judeus, o Alberto e a Rebeca Abravanel, o ídolo da TV nasceu no bairro da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1930. Em seus últimos anos de vida, o apresentador já estava afastado das gravações da emissora que fundou em 1981 e fez história, o SBT. Ele se aposentou em agosto de 2021. Quando adoeceu, seu real estado de saúde foi mantido em segredo pela família por cerca de 20 dias, antes que a notícia se tornasse pública. A gente estava vivenciando essa história antes do que o Brasil todo soube. A gente não podia passar para ninguém o que estava acontecendo porque a gente não queria criar maior alarde, comoção, essa coisa toda, explicou a filha Silvia Abravanel. A empresária disse que seguia em frente, muito por ter crescido ouvindo o Silvio cantar que do mundo não se leva nada. Ela disse ainda que acredita que a conexão com o pai não foi cortada após a sua partida. Silvia afirmou que conversa com o pai todos os dias. Gostaria muito que ele estivesse comigo, gostaria muito de poder ligar para ele e compartilhar os momentos bons, os momentos ruins, mas converso com ele em pensamento. Para mim, meu pai não morreu. Ele está vivo e vai viver o resto da minha vida dentro do meu coração, disse emocionada a filha número 2 do Silvio Santos. Mas, no geral, a família tem se permitido sentir todas as emoções e está vivendo um dia de cada vez. Eu e as minhas irmãs e a minha mãe, a gente está vivendo um dia de cada vez, se permitindo ainda viver esse luto, viver todas as emoções, declarou Silvia. Está muito difícil acreditar no que aconteceu. Para 99% das pessoas, é o Silvio Santos. Para mim, é o meu pai. Depois de Deus, ele é o meu melhor amigo. É quem me formou, disse ela. Respeitando um último pedido do comunicador, a família não realizou o velório. O corpo de Silvio Santos foi levado diretamente para o cemitério, onde foi feita uma cerimônia judaica. A família, em agradecimento ao público que acompanhava o ídolo, divulgou uma carta na imprensa explicando que ele pediu para ser celebrado em vida. Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês neste momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo.
Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele, e assim vamos fazer. Por esse motivo, pedimos a compreensão de todos vocês, de guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez e sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Escreveu a família Abravanel em nota. Aos poucos, as filhas do comunicador tomaram a frente dos negócios do pai e foram renovando a emissora. O SBT tem sofrido com mudanças radicais em sua estrutura, capitaneadas por Daniela Beirute, atual presidente do canal. Ela foi uma das responsáveis pela recente contratação do ex-diretor da Globo, Boninho. O projeto envolve mesmo o Boninho? Envolve. Envolve, e eu vou falar uma coisa, eu não gostaria de fazer se não fosse com ele. Mas também demitiu mais de 100 funcionários, dispensou apresentadores, perdeu diretores, mudou a estrutura organizacional, cancelou programas como Chega Mais e o SBT News e viu aumentar ainda mais a crise de audiência do canal. Os desligamentos aconteceram em meio à previsão de um rombo de até 100 milhões de reais no ano passado. A implementação de mudanças é necessária para a sustentabilidade do negócio. Precisamos nos adaptar para enfrentarmos novas realidades do mercado. Essas mudanças não são fáceis, mas infelizmente são necessárias, disse a diretoria da empresa em mensagem enviada a um grupo de profissionais demitidos em novembro. O veterano apresentador Raul Gil também deixou os sábados do SBT e se despediu do canal depois de 14 anos. Ganhei dinheiro lá. O Silvio Santos me colocou como sócio. A minha vida vai continuar. A Daniela fez uma pequena mudança no SBT. Quero que ela tenha muita sorte e seja muito feliz com as suas novas contratações, disse o apresentador. A Daniela deu uma pequena mudança no SBT. Então eu quero que a Daniela tenha muita sorte. Porém, as demissões repentinas incomodam os profissionais que continuam na emissora, gerando assim um cenário de instabilidade. Há muitas críticas também de profissionais da imprensa com as mudanças constantes na grade. O Silvio ganhou a fama de emissora que melhor tratava os funcionários do Brasil inteiro. Realmente é muito triste o que acontece no SBT e é estranho falarem que não estão sabendo, avaliou o jornalista Leão Lobo. Terrível, né? Triste história que está sendo escrita no SBT nos últimos tempos. Caçula do apresentador, que prefere viver longe dos holofotes, Renata Abravanel é outra integrante do clã que trabalha na empresa. Ela foi preparada pelo pai para assumir seus negócios. Atualmente, presidente do Conselho Administrativo do Grupo Silvio Santos, ela concluiu em 2022 um curso de 5 anos, focado em presidência de empresas, em Harvard, nos Estados Unidos. É óbvio que estamos trabalhando nisso. Toda função importante tem que ter um plano B. Porém, Silvio Santos é insubstituível, disse a empresária em 2014 sobre a sucessão nos negócios. Eu não vou entrar nesse assunto, e é lindo que o Silvio Santos é insubstituível, ele é único, ele é peça rara. A Patrícia Abravanel, outra filha de Silvio, já se consagrou à frente do programa Silvio Santos. A atração era apresentada por seu pai desde 1963 e é um marco na história da TV. Com talento e desenvoltura, ela mostrou que teve a quem puxar. Em 2017, venceu o troféu imprensa e recebeu a honraria do pai orgulhoso. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Muito mesmo.
Patrícia ganhou os noticiários em 2001, num momento triste na família Abravanel, quando ela foi sequestrada. O pai pagou pelo resgate, encerrando o episódio traumático. Um exemplo de como a família trabalhava unida podia ser visto no Teleton, tradicional maratona televisiva exibida pelo SBT para arrecadar fundos para a ACD. As 6 herdeiras e a esposa de Silvio, a Iris, apoiavam o apresentador e se reuniam no palco. Na última edição do programa, a atração contou com uma presença especial, a Xuxa Meneghel. A presença da loira encerrou uma mágoa que se arrastava desde 2015, quando a apresentadora compareceu ao mesmo programa e teve o seu estilo criticado por Silvio Santos, que a comparou com o rapaz americano. Mas acontece que a Xuxa não é mais a Xuxa, ela agora virou um rapaz americano. A gente quer ver a Xuxa de vestido. Ele realmente falava o que vinha à cabeça, não é mesmo? Além disso, um programa dedicado à apresentadora, que completa 62 anos em março, também seria mais um passo da nova gestão do SBT na aproximação com seus concorrentes. Vale a pena lembrar que em dezembro do ano passado, a Patrícia Abravanel compareceu ao palco da Globo para uma homenagem ao pai e exibiu a atração do Domingão com o Hulk de maneira simultânea no SBT. Mesmo muito ocupado, Silvio gostava de aproveitar os momentos em família. Ele não deixava de viajar para curtir com as filhas e a esposa. Em 1994, esteve em Ibiza, na Espanha, com 2 das suas herdeiras, a Rebeca e a Renata. Em 1988, Iris acompanhou o marido no hospital nos Estados Unidos, em um episódio delicado. O comunicador, que corria o risco de perder a voz, passou por uma cirurgia nas cordas vocais. Ele ficou 4 semanas afastado da televisão. Foi um dos poucos momentos em que ele deixou de ser visto na telinha. Só retornou em 21 de fevereiro de 1988. O forte baque, ao ver piorar um problema que poderia ter deixado o animador completamente sem voz, e os dias que passou no exterior o fizeram avaliar sua vida. Ele chegou a pensar que só teria mais 8 anos. Fiquei 15 dias sem a minha mulher falando, sem as minhas filhas perturbando. Estava sozinho em Boston. Pensei, fiz uma introspectiva e muita coisa aconteceu. Aliás, mulheres, não deixem seus maridos sozinhos, porque eles ficam loucos. E eu acho que eu voltei meio louco. Entregou ele. Aliás, mulheres, não deixem seus maridos sozinhos, eles ficam loucos. Em outra ocasião, o apresentador, que sempre foi muito discreto, surpreendeu ao surgir apenas de sunga na praia do Aruba Grand Beach Resort e Cassino. Durante um safari na África do Sul, em 1994, ele revelou que considerava esse destino como uma de suas férias prediletas. Era também um avô que adorava brincar com seus 14 netos. Inclusive, Iris entregou que Silvio costumava estragar as crianças quando elas cresciam, pois dava chocolate escondido para elas. Um dos netos, o filho de Patrícia, recebeu o nome do avô em homenagem ao apresentador. Ele foi batizado com o nome verdadeiro de Silvio, Senhor Abravanel. A família é o que ele mais considera importante. Os netos, os bisnetos, todo mundo unido. Ele gosta muito de conversar com os genros. Conversa sobre tudo: futebol, gado, fazenda, agropecuária, política e indústria alimentícia, declarou Iris Abravanel em 2020. Desde fevereiro de 1981, Silvio era casado com Iris Abravanel. A viúva foi a fiel parceira da vida do apresentador e esteve com ele até seus últimos dias. A mulher permaneceu com o marido em todo o período após a sua saída do SBT e durante a sua internação em São Paulo. Para quem está com saudades dele, uma foto de ontem.
escreveu Iris a Abravanel na legenda de uma foto postada em rede social ao lado do comunicador. Durante o casamento, Silvio Santos se mostrava um marido apaixonado. Romântico, costumava surpreender a mulher com flores e alguns bilhetinhos que ele deixava na cabeceira da sua amada. Também convidava a esposa todos os dias para tomarem café da tarde juntinhos na casa deles. Tinha 19 anos quando o conheci, e são mais de 50 anos juntos. Ele é a pessoa com que mais convivi na vida. Aprendi a disciplina, a responsabilidade, sem falar que ele sempre foi companheiro. Disse Iris sobre o marido. Mas, além de apaixonado, Silvio também era ciumento. Em 1992, a relação passou por uma crise e os dois chegaram a se separar. O quase divórcio durou 5 meses. Na época, houve rumores de um caso do animador com a cantora Sula Miranda, irmã de Gretchen. Ela apresentava um programa musical com seu próprio nome no SBT. A rainha dos caminhoneiros sempre assegurou que o romance não passava de boato. Eles também negou a história. A separação foi parar até na polícia, após ele sair de casa e Iris dizer, em relato oficial, que o marido havia abandonado o lar, levando muitos objetos, inclusive obras de arte, em um caminhão de mudança. Silvio Santos chegou a trocar as fechaduras de casa e demitiu todos os funcionários. Além disso, propôs uma pensão alimentícia de $15 mil, enquanto Iris teria pedido $64 mil. Mas depois de tudo, veio a reconciliação e, é claro, a demissão de Sula Miranda. Iris era a segunda esposa de Silvio Santos. Os dois se conheceram durante o casamento dela com seu primeiro marido, em 1967. Ela tinha 19 anos e Silvio 37. Na época, o apresentador era casado com Maria Aparecida, mãe de Cíntia e Silvia Abravanel. A Cidinha, como era conhecida, morreu aos 39 anos, em 1977, vítima de câncer no estômago. Durante anos, o apresentador preferiu manter a esposa, o casamento e as filhas em segredo. Dizia que era solteiro para manter a imagem de galã com as fãs, suas colegas de auditório. As moças acham detestável aplaudir, gritar, chorar, pular, festejar alguém que pertence a uma outra. Isso toca no amor próprio da mulher. Acham ridículo e até humilhante bater palmas para um homem que vai chegar em casa e vai beijar outra, dizia ele. Mas anos mais tarde, em 1988, o apresentador confessou que se arrependeu dessa atitude. Quando eu me lembro de minha mulher que morreu e me lembro de que eu dizia que era solteiro, quando eu escondia minhas filhas para poder ser o galã ou poder ser o herói, eu, quando falo com a minha consciência, acho que é uma das coisas imperdoáveis que fiz, afirmou ele em seu programa. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Com Iris, o comunicador decidiu fazer diferente. Não escondeu mais a mulher nem as filhas. Eles começaram a namorar em 1974, cerca de um ano após a separação de Silvio. Da nova união vieram as herdeiras Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata Abravanel. As filhas mais velhas do primeiro casamento do empresário não tinham muita intimidade com as outras irmãs. Cíntia e Silvia acreditavam que o fim do casamento do pai aconteceu por causa de Iris. Quando Cidinha morreu, em 1977, a esposa de Cenoura, Abravanel, já era mãe de Daniela e estava grávida de Patrícia. Mas em um período de angústia da vida do pai, as herdeiras se uniram para superar as dificuldades. Foi em 2010, quando o empresário descobriu um rombo de 4 bilhões de reais, provocado por fraudes entre os anos de 2006 a 2010, no Banco Pan-Americano, instituição que pertencia a ele. O banco
era uma das empresas mais valiosas de Silvio. Ele só não quebrou porque ele assumiu a responsabilidade pelo problema e colocou outras empresas como garantia. Na época em que foi revelado o desvio de dinheiro, ele ficou furioso. "Nós estamos prestes a perder tudo", teria dito aos gritos. Silvio chegou a pedir ajuda ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava no final de seu segundo mandato. Em 2011, ele vendeu a empresa ao BTG Pactual. No entanto, o momento ruim teve um impacto positivo na família do apresentador. O único fato positivo do escândalo, ao seu ver, foi unir suas 6 filhas, declarou o jornalista Ricardo Valadares, que prepara uma biografia do ídolo. Elas ficaram amigas após o escândalo e hoje mantêm um grupo no WhatsApp para conversar. Com uma fortuna avaliada em cerca de 1,6 bilhões, o apresentador se preocupou em não causar brigas por sua herança e decidiu deixar tudo em ordem. Ele fez um testamento milionário antes de sua partida. No documento, o fundador do SBT estabeleceu que seu patrimônio seria dividido entre suas 6 filhas e a esposa Iris Abravanel. Na partilha do patrimônio, cada filha recebeu o valor de 100 milhões de reais, além de outros bens e imóveis. Elas ficaram muito bem, não é mesmo? Mas o empresário também já tinha dividido uma parte da sua fortuna em vida. Na época do rombo do Banco Pan-Americano, Silvio refletiu sobre a vida e, com medo de que as filhas ficassem pobres e viessem a passar necessidade, ele fez a divisão de uma parte do seu já poupudo patrimônio com as herdeiras. O meu pai já dividiu sim uma parte da herança e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada valeria a pena se ele não estivesse mais aqui, disse Cíntia Abravanel, a primogênita do apresentador. A filha número 2, a Silvia, recebeu uma herança especial do comunicador. Embora houvessem atritos, Silvio Santos tinha uma relação muito forte e especial com a filha, que herdou a mansão onde ela cresceu, no Morumbi, em São Paulo. Mesmo com o testamento em ordem, a viúva e as filhas do dono do SBT passaram por alguns percalços para terem acesso à herança deixada pelo apresentador. Elas buscaram a justiça contra o estado de São Paulo por conta de uma cobrança ao qual classificaram como indevida. A família Abravanel pediu para não pagar um imposto avaliado em 17 milhões de reais, referente ao recebimento da herança de 429 milhões deixada por Silvio Santos. Elas argumentavam que a cobrança deste imposto seria indevida pelos bens estarem no exterior, mais especificamente nas Bahamas e Estados Unidos. Na ação, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo contestou o motivo da fortuna de Silvio estar em contas bancárias de paraísos fiscais. Senhor Abravanel era uma pessoa notoriamente conhecida cujo patrimônio e atividades econômicas conhecidas situavam-se no Brasil, causando surpresa e estranheza que a maior parte de sua herança seja atribuída a determinada participação societária em entidade sediada no paraíso fiscal das Bahamas, cuja existência era até então desconhecida do público, destacou o magistrado. Mas para evitar eventuais sanções com o fisco estadual, em janeiro, as herdeiras avisaram que, mesmo discordando judicialmente dos valores cobrados, cumpriram com os pagamentos. Em nota oficial, Daniela Beruti disse que toda a fortuna depositada pelo pai fora do Brasil foi devidamente declarada à Receita Federal. Elas afirmaram que a intenção jamais foi evitar o recolhimento de impostos. Aliás, esse foi um dos maiores ensinamentos por elas herdados de seu falecido pai, no sentido de cumprir fielmente os seus deveres como boas cidadãs.
afirmou o comunicado. A família chegou a solicitar que o caso corresse em segredo de justiça, confirmando a postura discreta com que atuam desde a morte do pai. Mas o pedido foi negado. As autoridades de São Paulo afirmaram que o tema era de interesse público. Não se pode deixar de registrar ser público e notório que a constituição de empresas em paraísos fiscais tem servido a práticas ilegais, entre as quais se destaca a evasão fiscal, argumentou. Após a morte do marido, quem passou por muitas mudanças foi Iris Abravanel. Ela decidiu se mudar da mansão que vivia com o dono do SBT. A viúva não tem motivos para continuar na casa onde morava com o apresentador. Uma mansão luxuosa avaliada entre 10 e 15 milhões de reais no Morumbi, em São Paulo. Não faz sentido para ela ficar sozinha em uma casa enorme, além de estar com uma idade mais avançada. Agora, ela deve ir para outra casa, em um condomínio em Alphaville, onde ficará mais perto das herdeiras. Antes de morrer, Silvio se preocupou em comprar um imóvel no mesmo condomínio em que as filhas vivem. Será nessa mansão que Iris deve viver de agora em diante. A família já frequentava a casa aos finais de semana, principalmente para as reuniões. Mas exposta devido à sua profissão, todos os holofotes se voltaram para a apresentadora Patrícia Abravanel em seu retorno às gravações após a partida do pai. Claro que ela emocionou e caiu no choro na primeira gravação no SBT, após a morte do animador. A famosa abriu o coração no palco do programa Silvio Santos e pediu ajuda ao auditório. Vocês sabem que vocês vão me ajudar hoje a fazer o programa. Vocês sabem que são muito bem-vindas, né? Não esperem muito de mim hoje, mas estou aqui. Meu sentimento a todos vocês e a gente vai continuar essa história linda, disse ela. Chamou a atenção o apoio carinhoso que recebeu da matriarca da família pelas redes sociais, desejando força. Esse foi um dos raros momentos em que ela quebrou o silêncio após a morte do marido. Patrícia amada, precisamos ser fortes, minha filha. O papai diria para você ficar firme e continuar. Te amo muito, escreveu Iris Abravanel. Mas a viúva de Silvio Santos também parece estar lidando com o luto de forma produtiva. Ela já voltou ao trabalho e entregou à direção do SBT a sinopse de sua nova novela para o canal. Iris Abravanel acumula inúmeras novelas na emissora. Ela começou com tramas adultas como Revelação e Vende-se um Véu de Noiva, mas agora embarcou no universo infantil, com a adaptação de Chiquititas e Cúmplices de um Resgate. A nova novela vai substituir A Caverna Encantada e deve ser lançada este ano. Com A Caverna Encantada, o SBT não empolgou no Ibope. Amargou em torno de 3,9 pontos na Grande São Paulo. Já a nova trama continuará voltada para a família, mas vai passar por alguns ajustes nas mãos de Rica Mantanuelli, que lidera a direção de dramaturgia da emissora paulista. Provavelmente, a novela vai entrar no ar por volta de novembro. Mas e você, o que você achou de como a família Abravanel lidou e está lidando com a perda de Silvio Santos? Elas demonstram muita dignidade e passam união e força, não é mesmo? Não dá nem para acreditar que o Silvio Santos morreu. Bom, já deixa o seu like e compartilha sua opinião com a gente. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre algumas histórias interessantes do Silvio Santos. Basta clicar aqui nesse card que você vai saber de alguns detalhes raros sobre a vida desse grande comunicador que perdemos. É um vídeo super interessante, vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.